Olá, boa noite. Já está no ar o Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar e ficamos aqui até por volta de 7 horas da noite, falando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito do comercial e também direito imobiliário. São esses os temas sobre os quais vocês devem perguntar. E olhe que vocês têm perguntado para nós aqui. A gente fica até às vezes meio chateado porque não consegue responder sempre a todas as perguntas de vocês. Mas sigam perguntando, porque daqui a pouco a gente está colocando a resposta da pergunta de vocês aí no ar. Tá bem? Não esqueçam de mandar para cá as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou então podem mandar um WhatsApp para cá, com o texto da pergunta, para o número 985-946-773. 985-946-773, prefixo é claro, 51, né? O prefixo aqui de Porto Alegre. Vocês podem mandar para cá as perguntas de vocês. A gente vai sempre tentar responder no mesmo programa que vocês mandam as perguntas. Se a gente não conseguir, a promessa fica para o próximo, tá bem? Eu quero mandar um abraço muito... Antes eu vou dizer que esse programa hoje vai tratar de direito comercial e nós vamos falar em auditoria de condomínios. Eu já vou dizer para vocês quem são os nossos convidados de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço lá para Santana do Livramento. Pessoal, os telespectadores lá de Santana do Livramento estão assistindo o nosso programa e a programação da TVE através do canal 8. Então, vocês podem mandar as perguntas para nós aqui, sobre qualquer um desses assuntos que eu falei aqui no começo do programa. Mandem as perguntas que nós vamos responder. Grande abraço para Santana do Livramento, grande abraço para Ribeira e nunca esquecendo que lá a gente toma aquele vinho que não é fácil, coisa bem boa. Então, como eu tinha dito para vocês, nós vamos tratar hoje de auditoria de condomínios. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o João Batista Custódio Duarte, que é contador e empresário contábil. Boa noite, João Batista. Boa noite, tudo bem? Uma satisfação estar aqui novamente. Obrigado, a satisfação é toda nossa. E tenho também o prazer de receber hoje aqui pela primeira vez o Daniel Sirnikovalczuk, acho que acertei o sobrenome, que ele é contador e auditor. Acertei? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui no programa. Acertei o sobrenome? Acertou. É Kovalchuk, mas está quase certo. Não, diz como é que eu vou agora acertar, da próxima vez não erro mais, né? Eu tenho uma curiosidade aqui muito grande para saber o seguinte, João. Nessa época do ano, as pessoas, normalmente o comércio, as empresas, todas se queixam muito. Olha, tem muito trabalho no fim do ano, tem as férias, tem as coisas todas. Vocês também reclamam disso ou é mais tranquilo para você no final do ano? Bom, primeiramente a gente não reclama de trabalho, né? Se não, trabalho é bem-vindo, né? Claro. Mas... tem áreas da empresa que tem uma demanda um pouco maior, por exemplo, o departamento pessoal, por conta do 13º, das férias coletivas, né? Há uma demanda maior de trabalho. Uhum. A nossa equipe de auditoria, a auditoria de balanço das empresas, tem um volume maior de dezembro a março. Quando as empresas começam a fazer o encerramento do exercício, também tem um volume maior de trabalho nesse período. Pois é, né? Então, que engraçado isso, né? Tem umas empresas que reclamam, outras que dizem que não, outros têm trabalho o ano todo, outros têm trabalho só uma metade do ano. Quer dizer, trabalho em volume maior, trabalho tem sempre. E que bom que tenha sempre cada vez mais. Daniel, por que tem tanta gente que não quer ser síndico? É complicado isso? Hoje em dia é um pouco complicado, mas se tiver uma boa gestão, tiver práticas de transparência, de uma boa comunicação com os condôminos, se tiver um suporte de uma auditoria externa para a questão
de ajudar e auxiliar na gestão do síndico, eu acredito que não tenha muitos problemas, não. Pois é, eu fui síndico e eu estava conversando isso com o João antes do programa. A gente lida com pessoas completamente diferentes. Lá onde eu resido, que eu fui subsíndico, lá são 90 apartamentos e cada um pensa de uma maneira, né? Exatamente. E isso complica. Uma das grandes chaves de sucesso é uma boa comunicação e se alicerçar de bons aliados, de condôminos que vão ajudar no processo, porque tem um conselho fiscal que geralmente participa bastante do síndico, tem os subsíndicos, né? Então formar uma boa equipe, ter uma boa comunicação e também se cercar de bons profissionais para auxiliar na gestão do condomínio. E que tenha um manual de controles internos bem eficaz, bem detalhado, bem transparente e que todos possam entender que o condômino ele é leigo. Então, se ele tem que pegar um documento ou alguma documentação suporte, ele tem que saber ler, interpretar e seguir para as próximas gestões. Mas nem sempre todo mundo faz isso. Esse é o grande problema da pessoa ser síndico. Não estou reclamando aqui de ter sido subsíndico lá do meu prédio, não é nada disso, mas acontece que, é como a gente estava falando aqui, as cabeças são diferentes, cada um pensa. Um dia quer prioridade para o salão de festa, o outro não, meu filho joga bola, então é complicado, né? Mas isso é certo no fim, né? Não, acho que nós temos que aprender, e às vezes é importante aprender a conviver em sociedade. Claro. Né? E cada vez nos grandes centros urbanos, o número de condomínios, de pessoas morando em condomínios, cada vez aumenta mais. Condomínios de casas também, né? Tipo, pegar a zona sul de Porto Alegre, o número de condomínios de casas tem aumentado bastante. Então, é importante que as pessoas também, muitas pessoas que nunca moraram no condomínio vão morar no condomínio e acabam tendo que aprender, né? Nessa nova forma de viver, né? Claro. Tem que se adaptar ao que hoje tem aqueles condomínios horizontais que são enormes às vezes, né? E ali a pessoa estava acostumada a morar numa casa, agora mora num condomínio. É diferente. Bom, mas eu já estou conversando demais também aqui. Vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer é para o Daniel. Ela vem da cidade de Camaquã e a nossa estrela espectadora é a Cláudia. Ela quer saber o seguinte, Daniel, que tipo de documento que não posso aceitar para a prestação de contas do condomínio? Primeiramente, quais tipos de documento ela não deve aceitar, não que ela não pode, né? Acho que essa palavra fica um pouco mais plausível de interpretação. Nós recomendamos sempre que qualquer documentação suporte, seja ela um recibo, um documento fiscal ou até mesmo um cupom fiscal, seja em nome do condomínio. Porque qual a dificuldade ou qual vai ser a facilidade após de explicar essa nota fiscal que não está em nome do condomínio? Nós, infelizmente, temos bastante demanda desse tipo de situação e nos nossos relatórios nós apontamos essas situações e recomendamos que qualquer tipo de documentação suporte que seja para uma despesa ou para uma prestação de contas, ela seja em nome do condomínio, porque ali já não deixa margem para nenhum tipo de dúvida ou interpretação. E o síndico deve cercar sempre de todas as garantias possíveis. Compra um prego e aqui tem que ter uma nota, né? Tem que ter uma nota, ou um recibo, ou algo que identifique formalmente uma saída, porque também tem as pequenas despesas que nós podemos tratar, que não podemos engessar também muito a questão das operações, mas nós recomendamos sempre que qualquer tipo de saída de caixa tenha uma documentação suporte hábil. Dá um exemplo. Uma empresa, digamos, um documento fiscal que não pode ou não deve ser aceito é um recibo de uma empresa que é obrigada pela legislação municipal a emitir documentação fiscal. Até uma nota fiscal. Até uma nota fiscal. Digamos, uma prestadora de serviços de vigilância que não emite nota fiscal, emite um recibo num valor elevado, digamos, de 20 a 30 mil reais e com um CNPJ. Isso está errado por quê? Os impostos retidos que devem ser recolhidos pelo condomínio não foram destacados. Então, nós já temos possíveis indícios de irregularidades ali. E acerca que a legislação não está sendo cumprida. Que coisa, viu? Olha, você que é síndico aí,
vai ouvindo o programa aí, vai anotando, porque tem muita coisa importante aqui. Mas depois eu explico para vocês também. Quem me encontrar na rua e perguntar, eu vou dizer, olha, procura o Daniel, o João lá, que eles vão explicar melhor. João, falando nisso, tem uma pergunta aqui da dona Márcia, que é aqui de Porto Alegre também. Ela quer saber, João, qual a importância de se fazer auditoria preventiva em um condomínio? Existe isso, auditoria preventiva? Sim, sim, é um serviço que tem crescido bastante, né? Acho que parabenizo, sim, os síndicos que estão preocupados com ter uma gestão com mais transparência, né? E às vezes e procurar conhecimento e procurar profissionais que vão auxiliar. Porque muitas vezes a pessoa está sendo síndica pela primeira vez. Uhum. E ela também, talvez, a atividade profissional dela não traz essa experiência, assim, como é que seria uma gestão, uma administração de uma empresa, por exemplo, né? Então, ela contratando uma consultoria preventiva, ela consegue ter um termômetro se aquilo que ela está fazendo está certo. Ela também pode aperfeiçoar controles, pode verificar se evitar possíveis passivos trabalhistas, ela pode corrigir eventuais erros, né? Então, de forma preventiva, não só lá, daqui a pouco quando dá um problema, né? Que ela vai ver o que aconteceu para consertar, às vezes demora muito ou não tem conserto, né? Então, ela de forma preventiva, ela já pode se preparando e ajustando aquilo que eventualmente ela não esteja fazendo, que muitas vezes, é bem importante deixar claro isso, muitas vezes é por desconhecimento que o erro acontece, não é proposital. Em muitos casos o erro é por desconhecimento, não porque a pessoa tem está fazendo algo intencional, né? Então, uma forma de dar mais segurança para essa síndica contratar uma empresa de auditoria preventiva de condomínios. Nem sempre é uma ficha suja, né? Às vezes é uma pessoa que tem boa vontade, mas não sabe fazer. Ela contratou por exemplo, Daniel, contratou uma empresa de vigilância, a empresa de vigilância está prestando bom serviço, ela está pagando essa empresa, mas está pagando errado. Tem retenções, ou daqui a pouco não está pedindo as certidões negativas. E não é por culpa dela, né? É por desconhecimento, muitas vezes. Desconhecimento. E é por isso, será por isso que está crescendo bastante a figura do síndico profissional ou não? Sim, sim, acho que é um dos motivos, acho que os condomínios que têm essa possibilidade, né, têm excelentes profissionais no mercado, que já têm uma grande experiência, né, e conseguem dar um fruto de experiência de fazer esse trabalho para vários condomínios e prestar o serviço há bastante tempo, acaba prestando um excelente serviço. Que bom. Daniel, vamos lá para mais uma pergunta, e essa pergunta vem da cidade de Caxias. Quem nos pergunta é a Elaine. O que uma auditoria de condomínios analisa? Nós analisamos principalmente se a documentação suporte hábil, constante nas pastas físicas emitidas pelas administradoras do condomínio possuem lastro e possuem documentação suporte para as saídas e lastro financeiro para as entradas, porque muitas vezes nós temos situações de acordos financeiros e geram dúvida nos condôminos de como foi feito, por que foi feito, em que período foi feito esse acordo, e nós temos maneiras de testar e comprovar se esse acordo realmente ocorreu ou não. Uma auditoria de condomínio, ela pode ser contratada também para que nós possamos examinar de forma mais profunda a questão dos orçamentos. Se aquilo que foi orçado em condomínios que possuem, digamos, uma previsão orçamentária alta de despesas, se aquelas despesas que foram rateadas por centro de custos foram corretamente seguidas e as variações possuem explicativas para que, digamos, ocorra algum tipo de desvio padrão, se elas estão dentro de uma normalidade ou se foi por algum erro intencional ou não. Então, o síndico ou o conselho, ou até mesmo o próprio condômino, pode contratar uma auditoria externa para o seu condomínio e a nossa função é assegurar a integridade daqueles saldos que estão registrados na movimentação financeira. João, o Jonas mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte: há fortes indícios de fraude
e ou má gestão no meu condomínio. Qual o procedimento para solicitar uma auditoria externa? Então, primeiramente, a gente fala que tem que se buscar primeiro o diálogo. Chamar o síndico, conversar com o síndico, expressar a sua insatisfação ou dúvida, né? Chamar o conselho fiscal para conversar também, para expor as suas solicitações de esclarecimento, né? Pode também procurar a administradora para pedir esses esclarecimentos. Muitas vezes, já nesse momento, no diálogo, muitas coisas são esclarecidas. Caso isso tudo não for esclarecido, né, ele pode solicitar se o síndico concorda em contratar uma empresa de auditoria externa, independente, para poder fazer esse levantamento, para ver se aquelas suspeitas efetivamente são verídicas ou somente uma suspeita. Né? Mesmo, né? E daí, caso, vamos supor que isso não evolua, também o condômino pode fazer um abaixo-assinado e pedir uma Assembleia Geral Extraordinária com essa pauta específica para solicitar o serviço de auditoria independente. Mas o melhor mesmo é, como se diz ali em São Gabriel, uma boa conversa, ninguém está livre, né? Vamos supor que se isso não resolver, daí chama um baixo-assinado, chama uma Assembleia Geral. Mas primeiro vamos conversar. Exatamente, né? Esse é o primeiro passo. Resolver. Porque muitas pessoas, às vezes, não estão abertas ao diálogo, a conversar, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente conversa muito pelo WhatsApp, por e-mail, né? E acaba esquecendo de ter essa oportunidade de conversar frente a frente. Pois é. Que é muito melhor, né? Cara a cara, assim, o cara diz as coisas e normalmente diz a verdade. De forma respeitosa, educada, claro. Construtiva. Daniel, vou fazer uma pergunta que chegou agora por telefone aqui, tá bom? Mas é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que está dentro do teu padrão de funcionamento. É o Marcelo, aqui de Porto Alegre, ele quer saber o seguinte: o síndico precisa sempre fazer 3 orçamentos para autorizar uma despesa? Não. Não? Não. Primeiramente, nós temos que ver se na convenção do condomínio está exigido a questão dos 3 orçamentos. Depois, caso, digamos, ocorra muitas indicações, digamos, voltamos à questão de suspeitas, de má condução de processos, às vezes não se solicita nenhum tipo de orçamento, mas se não tiver escrito, né, ou na convenção, ou de repente numa assembleia que se cria um manual de controles internos que se solicite 3 orçamentos, ou 4 ou 5, dependendo do volume daquilo que for gasto, não é necessário. A pessoa não vai pedir 3 orçamentos para gastar 10 reais. A questão dos 3 orçamentos ele vem muito da área pública, então as pessoas costumam confundir essa questão dos 3 orçamentos, mas nada impeça que se crie uma assembleia, que se solicite a aprovação orçamentária de 3 prestadores de serviços ou de 3 representantes de vendas que vão suprir o condomínio, mas que isso seja aprovado e que seja transformado em norma. Eu queria só complementar, porque isso é uma coisa muito comum, né? As convenções dos condomínios, os estatutos, são elaborados lá na entrega do empreendimento, né? E quando as coisas não aconteceram ainda, né? Os problemas, né? Então, de uma maneira geral, os estatutos são muito simplistas e esquecem de definir coisas importantes de uma boa gestão. Né? Alçadas, por exemplo, quanto um síndico pode gastar? Né? Se não está escrito no estatuto, fica uma coisa vaga. Né? Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vou deixar os dois à vontade para responder. Uma pergunta que chegou por telefone aqui. Eu nunca me deparei com um problema desse quando fui subsídio, mas deve acontecer. A dona Luísa, ela mora no bairro Santana. Ela disse que quando comprou um apartamento, ela não foi informada que o condomínio pagava um valor pela morte de um trabalhador que caiu e morreu. Ela quer saber se esse valor é considerado indenização e vai ser pago a vida inteira.
Vocês têm alguma resposta para essa pergunta, dona Luísa? Bom, é uma coisa importante quando alguém for comprar um imóvel, né? Se certificar se tem chamadas extras, se tem... Às vezes você chega lá ao condomínio e tem uma dívida passivo tributário, passivo trabalhista, né? Tem lá o condomínio é R$500 e tem uma parcela de R$1.500 por um passivo, um processo trabalhista que o condomínio perdeu, né? Então é importante verificar isso antes da compra do imóvel. Antes de comprar o imóvel. Eu mesmo deixei de comprar o imóvel porque eu cheguei lá conversando com a portaria, o pessoal comentou que tinha esse problema. Ah, pois é. Né? Agora, essa é uma questão, sim, se vai ter que pagar para a vida toda, eu acredito que não, mas tem que ler, o processo, né, para ver o que aconteceu, né? Então, como é interessante, como é importante, a gente coloca aqui as perguntas, né, que chegam por telefone, para que a gente tenha um esclarecimento total sobre as coisas. Realmente, às vezes a gente pensa de uma maneira e as coisas são completamente diferentes, tá bem? Mas não compre apartamento sem fazer o que o João disse. Verifique bem se não tem muita coisa para pagar. O Daniel, o Júlio de Santa Cruz do Sul quer saber o seguinte: está findando a minha gestão como síndico. Quais os principais legados que posso deixar para a próxima gestão? Os principais legados, nós trabalhamos muito com a questão da transparência dos números. Né? Nós trabalhamos muito com a questão de controles internos, de cumprir orçamentos, de deixar claro aquilo que foi recebido, aquilo que foi gasto, por que foi recebido, por que foi gasto, aonde foi investido e de uma maneira que todos os condôminos possam entender. As rubricas rateadas no orçamento, se foram cumpridas e se sobrou o dinheiro, se foi para um fundo de reserva, se não foi necessário cobrir contas com saldo devedor, isso já é um ótimo legado que o síndico deixa para o próximo. Inclusive, se ele deixar assessorado por nós, um manual de controles internos bem elaborado para a próxima gestão, saber exatamente aquilo que, obviamente, aprovado em assembleia, o que deve fazer para comprar, para vender, para receber, quais tipos de documentos podem ser recebidos e podem ser interpretados como documentação, suporte hábil. Que bom, Mas nem todo mundo faz isso, né? Não, infelizmente não. Infelizmente não, né? Os condomínios normalmente deixam faltando dinheiro, né? Ou, não na sua maioria, mas normalmente. Normalmente. João, a dona Ana Carina de Taquara quer saber o seguinte: quais são os pré-requisitos que devo levar em consideração para contratar uma empresa de auditoria? Acho que um dos requisitos importantes é verificar se essa empresa tem experiência no atendimento a condomínios, né? Porque já é uma realidade diferente, é uma modalidade diferente. Então, o primeiro passo é verificar se essa empresa que está sendo contratada já tem experiência em condomínios. Depois é verificar se essa empresa tem contadores, né, com um registro no Conselho Regional de Contabilidade. Verificar também se os auditores da empresa estão com cadastro ativo no Cadastro Nacional de Auditores, né? E também, por último, se os profissionais realmente têm assegurado a sua independência. Por exemplo, se tu for contratar uma empresa de auditoria em que o auditor é morador do condomínio, já perde a independência desse profissional. Então tem que ser uma empresa, um profissional totalmente independente para dar credibilidade na entrega do relatório para os condôminos. Eu vou fazer uma pergunta que chegou por telefone agora e vou fazer para o Daniel, mas faço para os dois, porque os dois estão bem ensaiadinhos aqui, eles falam, sabem tudo sobre condomínio. A Daiane mora no bairro Partenon. Até onde o síndico tem autonomia para tomar decisões versus o Conselho Fiscal? Ele pode fazer isso? Ele pode tomar decisões contra o Conselho Fiscal? Ele pode tomar decisões contra ou a favor, desde que esteja escrito. A questão toda é a formalização. Nós trabalhamos muito com isso, padronização, formalização. O Conselho Fiscal,
ou conselho consultivo, ou conselho deliberativo, enfim, como a Assembleia assim instituir, pode e deve e tem a capacidade de fiscalizar as contas da gestão do atual síndico, no caso. E esse síndico, caso não tenha um bom manual de controles internos, que não tenha níveis de alçada de decisão, que não possua regramento, ele pode sim, digamos, agir ou fazer atos de gestão que não estejam em conformidade com aquilo que não está escrito. Porque, então, nós sempre primamos por aquilo que está no papel. Nós temos que colocar no papel os níveis de alçada de decisão, quem faz o quê, como, por quê, e tem que seguir. Agora, se não tem nada formalizado, se é tudo de boca, infelizmente vai gerar atrito entre síndico e conselho, conselho e síndico. Então, para evitar esse tipo de atrito, o melhor caminho é a formalização em papel. O que eu só queria complementar é que como os estatutos são muito omissos, né? São omissos, né? Então, é de raro tu achar um estatuto que fala em alçada. Qual é a alçada que o síndico pode gastar? Não diz, né? Não diz, qual é a alçada que o Conselho Fiscal pode aprovar? Não diz. Então, o maior problema é que não está escrito isso, e não está formalizado, isso que você falou, não está no estatuto nem no padrão de normas internas do condomínio. Só fazendo um adendo para terminar esse rapidinho, assunto. então. Bem rapidinho. Costuma-se dizer que o síndico, quando assume, ele recebe um cheque em branco. Isso não é verdade. Ele tem responsabilidade civil pelos seus atos. Tive um prazer muito grande e tenho certeza absoluta que quem assistiu o programa ficou altamente esclarecido sobre condomínios, de conversar aqui com o João Batista Custódio Duarte, que é contador e empresário contábil. Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado pela essa oportunidade. E também com o Daniel Cirne Kowalczuk. Isso, exato. Kowalczuk, viu? Agora não vou errar mais, cara. Ele é contador e auditor. Muito obrigado, Daniel. Volte sempre. Nós agradecemos. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira, 6h30 da tarde, eu estarei de volta aqui. Vou conversar sobre direito de família com o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.